everyone, good afternoon. Essa reunião foi convocada porque Deus colocou no meu coração 3 horas da manhã. I summoned this gathering because God put this in my heart today at 3 a.m. in the morning. Enquanto eu orava, While I was praying, junto com minha filha, minha primogênita, together with my firstborn daughter, em frente à casa do Bolsonaro, in front of the house of Bolsonaro, às 3 horas da manhã. at 3 o'clock in the morning. Lá também estava o deputado Hélio Lopes. Also, Eddie Lopez, federal deputy, was there. E Deus falou comigo: And God talked to me. chame uma reunião. He said, summon a meeting. Não importa o tamanho. It doesn't matter how big. Chame os parlamentares, Call also the Senadores. congressmen, senators, deputados, deputies, porque estão fazendo. because what they're doing Não agrada meu coração. is not good for my heart. E o mundo precisa saber And God needs, and the world needs to know que o Brasil tem homens e mulheres that Brazil has men and women que estão inconformados that are not conformed, that they diante don't dessa disagree with violência. that. They don't agree with violence. E eu falei com a minha filha: eu vou fazer amanhã, And I meio-dia. And I told my daughter, I'll do this tomorrow at noon. Falei: mas pai, não tem tempo, como é que você vai chamar esse povo? But how are you going to gather these people? There's no time. Eu falei: mas Deus falou para mim fazer. But God told me to do so. E se vier muita gente? What if there's many people there? Eu falei: nós vamos encher o corredor. It doesn't matter. We're going to put many people in the corridors. In E the Deus aisles. falou comigo: And God told me, chame as pessoas do dia 8. tell the people from 8. Chame deputados, Call also deputies, senadores, congressmen, senators, advogados, lawyers, e se reúnam and gather para cultuar to pray o legado e a memória and to praise for the memory and the legacy do Charles, of Charlie Kirk, assassinado de forma fria, who was murdered cold-blooded. que nunca foi por política. It was never for politics. Ele foi assassinado It por amor a Cristo. wasn't because of his political stance, it was because of his love for Christ. E a perseguição que o Brasil está sofrendo And the persecution that Brazil suffers today é porque nós amamos a Cristo. is because we love Christ. É porque nós cremos no sacrifício da cruz. It's because we believe in the sacrifice on the cross. E que só o Evangelho pode mudar o homem. And only the As gospel nossas can convicções change man. de fé, Our faith, os nossos valores, our values, em que os conservadores, the values in which the Cristãos, conservatives, não Christians, importa, it católicos, doesn't matter, Catholics, evangélicos, evangelicals, espíritas, spirits, nós cremos em Deus, particists, we believe in God, pátria, família e liberdade. family and freedom. E nós vamos orar And we're going to pray pelo legado for the do legacy Charles, of Charles. mas vamos orar pelo legado do Clesão, We're going to also pray for the legacy of o brasileiro the Brazilian que foi morto who was killed de forma covarde in a very coward fashion nas mãos dessa ditadura, in the hands of this que esse dictatorship país tão rico that is very rich tão country, bonito, so beautiful, está sendo destruído that is being destroyed pela perversidade by the perversity da ditadura do comunismo, of the communist dictatorship. de onde deveria vir justiça. Exactly from where justice should come. Vem a injustiça. This is from where actually injustice Os comes. tribunais hoje, The courts today eles são exatamente o que diz a are Bíblia. exactly what the Bible Ai says. daqueles All que fazem e praticam leis injustas those who make and practice unjust laws contra as viúvas, against the contra o widows, pobre, against the contra os poor, inocentes against the e innocent, contra as crianças. and against the children. Eu queria levantar uma palavra de oração. I would like to pray. Nós temos hoje aqui, We have today, e queremos que o mundo conheça, and we want the world to know símbolo a dessa symbol covardia, of this cowardice. mas uma resistência de oração. This is a praying in resistance. Essa mulher, This woman, Irmã Hilda, Sister Hilda, Irmã Hilda. Sister Hilda. Pois eu gostaria I would like que o mundo to conhecesse the world to know os deputados,
the congressmen, os the senadores, senators, os líderes que the estão aqui. leaders who are here. Por isso vou pedir a cada um This is why I would like everybody que here, se apresente, each one of you, to diga introduce seu yourself, nome, a tell your sua name, função what you do, e diga and tell o que o seu coração sentir what your heart feels de uma maneira muito rápida. in a very, very fast way. Por que está nessa luta? Why are you in this fight? Porque faz parte Because this is part dessa resistência. of this resistance. Vou começar aqui com o deputado Pulon. I'll start with Congressman Polon. Meu nome é Marcos Polon, My name is Marcos Polon, deputado federal pelo estado do Mato Grosso do Sul. congressman from Mato Grosso do Sul, E o Magno conhece minha história. and Eu Magno knows my history. nunca pretendi ser político I never wanted to become a politician, e posso dizer que minha eleição foi um milagre. and I can tell my election was a miracle. Sem recursos e sem apoio de nenhum político do meu estado, No money, no political support in my state. sem os que me conheciam achavam que eu era de fora, People who knew me thought I was not even from my state. de maneira que assim que eu recebi a minha diplomação, So when I was actually elected, eu peguei o meu diploma e entreguei na minha igreja I gave my certificate to my church, e me comprometi que meu mandato serviria ao nosso Senhor Jesus Cristo. and I told the church that my mandate would be in honor of our Lord Jesus Christ. Nós sabemos que a nossa luta não é contra homens, We know our fight is not against men, é contra principados e potestades, it's against principalities and potesties, I don't know. e oro todos os dias para que o Senhor não permita que eu em algum momento atrapalhe o seu propósito. May the Lord not let me to be in the way of what the Lord wants. Sabe como me forjou e sabe da coragem que eu tenho, e eu estarei com vocês até o final pela liberdade de todos os brasileiros, The Lord knows how He forged me and my courage, and I'll be here for the freedom of every Brazilian, pela liberdade do nosso presidente Jair Messias for the Bolsonaro, freedom of our President Bolsonaro, e para que o Brasil tenha, de uma vez por todas, a sua vocação de todos aqueles que creem em Jesus Cristo, porque aqui é uma terra abençoada e nós não permitiremos que o mal triunfe. Em frente à casa de Bolsonaro, estava eu, minha filha, Maguinha, e ele não, Marcelo chegou. E Deus falou comigo. Eu sou uma pessoa muito emocional com as coisas de Deus. E todos nós passamos por um sofrimento, todos nós passamos por um sofrimento, e que com a morte cruel, trágica e covarde do Charles, então eu queria dizer a razão disso aqui, para que já vá direto para o mundo, mas e eu queria que você fosse traduzindo em inglês. Tá bem. Pessoal, boa tarde. E aquilo que você faz em português põe a legenda. Faz uma edição boa. Mas seria muito bom, porque a gente já vai soltar o vídeo mesmo. Eu falo inglês tão bem quanto falo espanhol e chinês. Senão a gente vai dividindo. Gente, antes de começar o culto, deixa eu fazer uma introdução. Ontem eu estava orando, tem a razão disso aqui, para que já vá direto para o mundo, pastor. Gentlemen, good afternoon. Essa reunião foi convocada porque Deus colocou no meu coração 3 horas da manhã. I summoned this gathering because God put this in my heart today at 3 a.m. in the morning. Enquanto eu orava, While I was praying, junto com minha filha, minha primogênita, together with my firstborn daughter, em frente à casa do Bolsonaro, in front of the house of Bolsonaro. às 3 horas de Lopes. Also, Eddie Lopes, federal deputy, was there. E Deus falou comigo: And God talked to me. chame uma reunião, He said, summon a meeting. não importa o tamanho, It doesn't matter how big. chame os parlamentares, Call also the Senadores. congressmen, senators, deputados,
deputies, O que estão fazendo because what they're doing não agrada meu coração. is not good for my heart. E o mundo precisa saber And God needs, and the world needs to know que o Brasil tem homens e mulheres that Brazil has men and women que estão inconformados that are not conformed, that they diante don't dessa disagree with violência. that. They don't agree with violence. E eu falei com a minha filha, eu vou fazer amanhã, And I meio-dia. And I told my daughter, I'll do this tomorrow at noon. Falei, mas pai, não tem tempo, como é que vai chamar esse povo? But how are you going to gather these people? There's no time. Eu falei, mas Deus falou para mim fazer. But God told me to do so. E se vier muita gente? What if there's many people there? Eu falei, nós vamos encher o corredor. It doesn't matter, we're going to put many people in the corridors. In E the Deus alleys. falou comigo, And God told me, chame as pessoas do dia 8. tell the people from 8 January Chame to come. deputados, Call also deputies, senadores, congressmen, senators, advogados, lawyers, que se reúnam and gather para cultuar to pray o legado e a memória. and to praise for the memory and the legacy. Família e patriotism, liberdade. family and freedom. E nós vamos orar And we're going to pray pelo legado for the do legacy Charles. of Charles. Mas vamos orar pelo legado do Clesão, We're going to also pray for the legacy of o Clesão, brasileiro the Brazilian que foi morto who was killed de forma covarde in a very coward nas fashion mãos dessa ditadura, in the hands of this que esse dictatorship país tão rico that this very rich tão country, bonito, so beautiful, está sendo destruído that is being destroyed pela perversidade. by the perversity as the children. Eu queria levantar uma palavra de oração. I would like to pray. Nós temos hoje aqui We have e today queremos que o mundo conheça and we want the world to know símbolo a dessa symbol covardia, of this cowardice. mas uma resistência de oração. This is a praying in resistance. Essa mulher, This woman, irmã Hilda, Sister Hilda, irmã Hilda. Sister Hilda. Pois eu gostaria I would like que o mundo to, conhecesse the world to know os deputados, the congressmen, os the senadores, senators, os líderes que the estão aqui. leaders who are here. Por isso vou pedir a cada um This is why I would like everybody here, que se apresente, each one of you, to diga introduce seu yourself, nome, a tell your sua name, função what you do, e diga and tell o que o seu coração sentir what your heart feels de uma maneira muito rápida. in a very, very fast way. Por que está nessa luta? Why are you, Ora, and Magno knows my history. nunca pretendi ser político I never wanted to become a politician, e posso dizer que minha eleição foi milagre. and I can tell my election was a miracle. Sem recursos e sem apoio de nenhum político do meu estado, No money, no political support in my state, principalities and potesties, I don't know. e oro todos os dias para que o Senhor não permita que eu em algum momento atrapalhe o seu propósito. May the Lord not let me to be in the way of what the Lord wants. Sabe como me forjou e sabe da coragem que eu tenho e estarei com vocês até o final pela liberdade de todos os brasileiros. The Lord knows how He forged me and my courage, and I'll be here for the freedom of every Brazilian, Pela liberdade do nosso presidente Jair Messias the Bolsonaro, freedom of our. Nós somos pacíficos, We are democratas, peaceful people, democratic resilientes. people, resilient people, mas no coração de cada um de nós não mora a covardia. but in our heart, cowardice doesn't dwell. Estamos juntos até o fim, We are together until the very end, inspirados tanto pela figura de Irmã Hilda, que significa os milhões de brasileiros anônimos, inspired by the figure of Sister Hilda, who represents Que the millions of professam- anonymous people who profess que professam a sua fé e demonstram a sua indignação e a sua vontade e não podem ser calados. their faith and their indignation and cannot be shut up. E o nosso grande líder, o presidente Bolsonaro, que acendeu essa chama no coração de cada um de nós. And our great leader Bolsonaro, who lit that flame in the heart of each one of us. Estamos juntos até o fim. We're together to the very end. Nós estamos num culto de
Adoração a Deus. We're in a service in adoration of the Lord. E eu estive com todos os presos. I was with every one of the detained. Pois bem, nós estamos aqui. And now we are here. Quando vocês choram lá a morte do Charles, When you cry for the death of Charlie, o mundo chora. the world cries. Nós choramos aqui We cry here. a morte do Clezão. We cry here the Eu death estive of com ele Clezão. pela última vez. I was with Clezão E nas prisões, eu quero que o mundo the saiba. last time, and in the prisons. I want the world to know. Chamada Colmeia, onde ficavam as mulheres. Colmeia, where the women were. Papuda, onde ficavam os homens. Papuda, where the men were. Eu fui o último parlamentar I was the last senator a estar com o Clezão, to be with Clezão, que morreu também de forma covarde. who also died from in a coward way, Como de forma covarde as well as in foi a a coward facada way de Bolsonaro. was the stabbing of Bolsonaro. Jane é a viúva de Clezão. Jane is Jane. the widow of Clezão. Jane in Portuguese, Jane in English. Ela é a viúva dele. The widow of Clezão. E a última música que eu cantei com ele lá And the last song that I é que eles todos cantavam. sung together with him is the song that everybody sang together. É incrível como eles adoravam na prisão. It's incredible how people loved him in the prison. Confiando no Deus. They had faith in No Deus God, de Charles, in the God of Charlie, de God Bolsonaro of Bolsonaro, e de todos que foram presos. and of everyone who was detained. E eles and put in cantavam prison. o que nós vamos cantar And agora. they sang what we are going to sing Porque right now. ele vive, posso vê-lo amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que vivo está. Ore, pastor Alves. Aleluia. Ore, Tem um pastor. texto na palavra de Deus, Êxodo capítulo 3, versículo de número 7. A palavra de Deus diz, vamos aguardar ali, o nosso irmão vai eficaz, e diz o versículo 7. Deus falando para Moisés, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. A palavra de Deus fala que Deus, ele viu o clamor. Deus está vendo o clamor e a oração feita neste lugar, em todo o Brasil. Nós temos milhares e milhares e milhares de irmãs Hilda pelo Brasil afora. Nós temos homens e mulheres de Deus clamando por uma nação justa, por uma nação liberta e por uma nação que se curva diante do Senhor. Deus diz na sua palavra que ele viu, ele ouviu um clamor, é o que nós estamos fazendo aqui. E o mais importante, Deus desceu. Jesus desceu e está no meio de nós o Espírito Santo de Deus para fazer com que a vitória, e é certa ela pelo sangue do Cordeiro, venha sobre nós nessa hora. Eu quero levantar um clamor agora nesse instante. Nosso presidente Bolsonaro se encontra agora em direção ao hospital. Deus, Senhor, essa reunião é profética, o nosso senador, ó Deus, nos convocou para cá para interceder. Eu quero orar com os meus irmãos agora, pedindo o teu sangue, Deus, ó Deus, guarda a vida, em nome de Jesus. Restaura a saúde, ânimo, alegria, Pai, sempre ele carrega uma unção, vai amar Deus, em nome de Ele, governando o seu reino, a sua casa, a sua família, Deus, a tua bênção, Deus, a tua, Pai amado, em nome de Jesus, olha para nós, olha para essa nação, olha para o seu povo, meu Senhor, vem, reina, governa, Pai amado, em nome de Deus, em oração, nesse momento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Protege, põe teu sangue sobre eles. Glória a Deus. Agora, em nome The photo of President Repita comigo o que diz a palavra de Deus. Repeat with me what the gospel Se há alguém doente entre vós, says. ore Pray para que o doente
fique curado. Tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Bolsonaro, seja visitado agora pelo Espírito de Deus. Cada célula morta que volte à vida. Cada infecção seja desfeita. O tempo de Deus com você ainda não acabou. Nós cremos. Quem crer, diga amém. Uma honra, uma alegria estar com pessoas de bem num país especial. In a very special country, maior nação católica do mundo, the biggest Catholic nation in maior the world, nação espírita do mundo, biggest Catholic country in the world. A segunda evangélica já chegando no topo na primeira. This second evangelical, but Todo getting mundo there. vive em paz. Everybody lives peacefully. E na política, And in politics, assim como tudo na vida, as well as everything else in nós life, podemos ser adversários, we can be opponents, jamais inimigos. but never enemies. Nós somos irmãos, We are brothers and sisters. filhos do mesmo Deus. We are Essas três sons of the vítimas, same God. essas três vítimas, o These Clezão, three victims, Clezão, que foi morto sob a tutela do Estado, who was killed while under the state, o Charlie Kirk, Charlie Kirk, grande idealista também de direita, a very big idealist in the right, e esse clássico perseguido político, and this classical political persecuted person, Jair Messias Bolsonaro, President Bolsonaro. são vítimas do ódio. They are all victims of hate, E nós precisamos, and we need, nesse momento right now, de perseguição, nós precisamos orar in this moment of political persecution, e agir to pray and to act no limite das nossas in forças, the limits of our forces, mas com o ensinamento que Jesus nos ensinou: but with the teaching of Jesus Christ, amar os nossos to inimigos. love our enemies. Então, senador Magno Malta, So, Magno Malta, Senator, antes de eu imaginar entrar na política, eu já lhe admirava. before I got into politics, I admired you. Você foi essencial, inclusive, para que eu entrasse na política. You were very important for me. to Parabéns get into por esse politics. momento. Thank you. Congratulations for this moment. E conte comigo, And count on me. porque a anistia geral, ampla e restrita, Because the amnesty for everybody ela é um passo fundamental is a very important step para que nós tenhamos no Brasil a paz in order for us to achieve de peace volta. in Brazil again. e a justiça para todos. And justice for all. Obrigado. There's a thinker that says that O habeas corpus está para a vida, habeas corpus is for life assim como o bisturi está para a saúde. as a knife is for health. Porque se com o bisturi o médico restaura a saúde As with the medical knife, the physician restores health e consequentemente preserva a vida, and therefore preserves life. com o habeas corpus With the habeas corpus, o advogado restaura a liberdade, the lawyer restores liberty, sem a qual a vida não tem sentido. without which life would not have any sense. Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro quase perdeu sua vida almost lost his life e nesse momento está preso and right now is in jail or in prison por defender a liberdade. for fighting for liberty. Clezão Clezão perdeu sua vida lost his life por estar no movimento que buscava a liberdade. for being in a movement that sought freedom. E recentemente, And recently, Charles Kirk Charlie Kirk perdeu sua vida lost his life por defender a liberdade for defending freedom e defender o maior de todos os lutadores pela liberdade, and defending the biggest freedom fighter of all, que por isso perdeu sua vida, which for this very reason lost his own life, Jesus Cristo. Jesus Christ. Então, nesse momento, So in this moment, nossos corações estão com todas essas famílias que perderam tanto. our hearts are with his families that lost so much. E agradeço ao senador Magno Malta And I thank Senator Magno Malta
e a cada congressista aqui. and each one of the members of Congress right here. Por podermos ecoar as nossas vozes For using our voices além das fronteiras do Brasil, beyond Brazilian borders, para que possamos continuar so that we can continue lutando contra a opressão fighting against oppression e contra aqueles que verdadeiramente disseminam o ódio. and against those who truly disseminate hate. Muito obrigado. Thank you so much. Senador, pelo Acre, Senator. trago de lá In Acre, talvez um bom exemplo de resiliência. maybe a good example of resilience. Nós enfrentamos essas mesmas forças do mal We face the same forces of evil que hoje governam o Brasil, por 20 anos governaram o Acre. that govern Brazil today because they governed my state of Acre for 20 years. Mas nós resistimos e os derrotamos. But we resisted and we defeated them. E isso vai acontecer aqui também. And this will also happen here. Estamos juntos sempre até o final. We are together Obrigado. to the very end. Thank you so much. E primeiro quero agradecer, senador Magno Malta, o convite está aqui nesse momento. I want to firstly thank Senator Magno Malta for the invitation to be here with you. O senador Magno Malta sempre diz que essa guerra é uma guerra espiritual. Senator always says that it's a spiritual battle, spiritual war. E só com muita oração, realmente, muita fé, a gente vai superar tudo isso. And only praying a lot and having faith, we are going to overcome. Acho que cada um de nós tem uma missão. I think every one of us has its own, their own mission. O Crezão cumpriu a missão dele. Clezão fulfilled his mission. O nosso Jair Bolsonaro está cumprindo a missão dele. President Bolsonaro is also fulfilling his mission. Conseguiu devolver realmente o povo brasileiro, né, a sua crença, a sua vontade realmente de um país livre. He restored Brazilian will of having Brazilians a free country. Eu tenho certeza que com muita fé nós vamos aprovar a anistia geral e restrita. And I'm sure that with faith we are going to have the amnesty approved in both houses of Congress. Em nome de Jesus. In the name of Jesus Christ our Amém. Lord. Amém. We're in service, Louvando a Deus. praying for God. Tem muita gente que é muito nova There's people who are young people e não sabe o que é a igreja no Brasil, who don't know what the que é church centenária. that is secular. É, e os primeiros missionários que chegaram aqui The first missionaries that para came nos here, trazer as boas novas that came with the good news de salvação, of salvation, nos apresentar a Cristo, introduced us to nos Jesus apresentar Christ, a vida, introduced us to a, life, a cultura judaico-cristã. to the Judeo-Christian culture. Tudo o que nós cremos Everything that we believe in foram os irmãos americanos. was the brothers in Christ from Os the irmãos United americanos. States of America. E eu The só era um brothers from garoto, America. muito pequeno, When I was era a um very menino. small child, a boy, E havia uma campanha no Brasil. I saw a campaign in Brazil. Cristo é a única esperança. Christ is the only hope. Hoje eu sou um adulto, And today I'm an adult person. sou pai. I'm a dad. Aqui está a minha He is my primogênita. firstborn daughter. Eu sou avô. I'm a grandfather. Eu me lembro do que cantamos na minha infância, I remember what we sang when I was a child. na campanha Cristo é a única esperança. In the campaign, Christ is the only hope. E hoje eu me sinto como naqueles dias. And today I feel like in A those mesma days. coisa. Same thing. Cristo é a única esperança. Christ is the only hope. A música dizia assim, quem conhece? Song said so, those who know. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, do lar formoso, é por ti o meu amor, que o meu Deus desceu. Salve Deus, a minha pátria vai à terra, essa terra do Brasil. Aleluia. About his mission, Eu disse, eu ainda não vi. I said I didn't see it yet. Ela disse, você precisa ver. She said you must see.
E antes de orar, And before I pray, pelas famílias que estão aqui, dos presos, for the families of the detained who are here, porque a minha família não se furtou da minha presença. because my family didn't furtou da presença para? Porque eu ficava aqui em Brasília para ir para o presídio. Because my family allowed me to go to the prison to see the prisoners while Elas I só tinham could be with notícias. them. I had only the news. Eu queria que minha filha falasse I would like my daughter to speak, o que sentiu ao ouvir a esposa do Charles. because she felt when she heard Charlie's wife speak, E depois que ela orasse and after that she prayed por essa família, for this family, pelo legado dele for the legacy of Kirk, e pelas duas crianças dele. and for his 2 children. Em seguida a oração, And nós vamos ouvir after the o prayer, deputado Hélio Lopes, que chegou, we're gonna hear Hélio Lopes, the congressman who Deputado just arrived, Alan Congressman Garcês, Alan Garcês, médico, que está physician conosco who aqui. is with us here today. O mais impactante do testemunho da viúva do Charlie The most impacting thing that the widow of Charlie said é a prova fiel is the proof do que nós estamos fazendo aqui of what we are doing here no Brasil e no mundo. in Brazil and in the world. Nós cristãos We Christians, fomos levantados we were raised para pregar o Evangelho de Cristo, to defend the gospel of Christ, falar da verdade dele to speak about his truth a todos os povos, to each and every people, inclusive aqueles including those que não gostam de nós. who don't like us. Esse é o Evangelho. This is the gospel. Isso é o que Jesus ensinou. This is what Jesus Christ taught us. Isso é o que o Charlie fazia. This is what Charlie did. O presidente Trump President Trump disse que convidou o Charlie said he invited Charlie para trabalhar com ele na Casa Branca. to work with him in the White House, E ele recusou, and he refused porque segundo ele, because according to him, sua missão era outra. his mission was a different one. Charlie Kirk Charlie Kirk sabia exatamente qual era a sua missão, knew exactly what his mission was enquanto cidadão do céu nessa terra. as a citizen of heavens here in this E earth. foi isso que a sua esposa disse, This is what his wife said, que apesar da dor that in spite of the pain e do sofrimento, and of the suffering, ela estava feliz she was happy porque because a maior alegria dele, the biggest happiness for him, tudo que ele mais queria, everything that he wanted most, o motivo pelo qual ele viveu the nessa terra, reason why he lived in this earth, foi povoar o céu, why wasn't to become somebody that would be in heaven, foi ganhar almas to gain souls para Cristo. for Christ. E segundo ela, And according to her, e nós concordamos, and we agree, agora now Charlie Charlie está povoando o céu is in the heavens com muitos outros, with many others, homens e mulheres, men and women, que antes de nós that before us viveram nessa terra, lived in this earth, entenderam seu chamado e sua missão understood their calling and their mission, e pregaram o Evangelho de Jesus, and prayed for pagando inclusive the gospel of Christ and paid inclusive, com suas próprias vidas. including with their own lives. Vamos orar pela família do Let's Charlie. pray for the Pai, nós levantamos nossas vozes a Ti, como Teu povo, como Tua igreja reunida aqui, nesse lugar que representa o centro do poder da nação brasileira. Nós nos levantamos como igreja, levantamos as nossas vozes em unidade e em concordância, para clamar pelo Teu favor na vida da família do Charlie Kirk nesse momento. Sua esposa, seus filhinhos, ainda tão pequenos, toda a sua família, seus amigos, a nação americana que amava e admirava aquele rapaz. Nós oramos pelo consolo do Senhor nesse tempo difícil, nesse tempo de dor. A Tua palavra diz que o Senhor é aquele que afofa a cama do Teu justo no dia do sofrimento. Nós clamamos ao Senhor para que possa afofar a cama da família do Charlie nesse momento. E nós clamamos ao Senhor para que a morte do Charlie desperte outros homens e mulheres a se levantarem nesse tempo, como vozes proféticas, entendendo exatamente sua missão de propagar o Evangelho de Cristo.
Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Muito além do que política, muito além do que uma guerra ideológica. Séculos atrás, anos e anos atrás, 2000 anos atrás, quando Cristo foi morto, outras coisas estavam acontecendo. Havia guerras, havia ideologias diferentes, reinantes, mas nunca foi sobre isso. Nós sabemos que é sempre sobre o Evangelho, é sempre sobre nós levantarmos Cristo, a bandeira de Cristo, como nosso Senhor e como nosso Salvador, porque o próprio Jesus disse que o mundo nos perseguiria porque nós o amamos. Então, em nome de Jesus, como igreja nesse momento, usando o princípio da oração em concordância, o princípio da unidade, assim como o Senhor Jesus disse que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu, nós oramos por consolo do Espírito Santo na vida da esposa do Charlie, de toda a sua família, dos seus filhinhos nesse tempo, e que mesmo em meio à dor possam encontrar a alegria no consolo de saber, como ela mesmo disse para o mundo, que o Charlie cumpriu a sua missão. O que ele mais queria era cumprir a sua missão e no final ser chamado pelo seu mestre. Entre no descanso do seu mestre, servo bom e fiel, porque você cumpriu o seu propósito. Nós oramos com gratidão ao Senhor nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. E que onde estiver um justo orando, we are here, we are resisting evil, we are resisting dictators, we are resisting everything that is bad that can affect us, and we know that anything that comes against us is not going to overcome somebody who has its faith in Jesus Christ, our Lord. And this is why we pray for the family of Charlie Kirk, we pray for the family of Clezão, we pray for the family of Jair Bolsonaro and of each and every one that is politically persecuted in Brazil or elsewhere in the world, including in the United States. We pray to God, we ask our Lord Jesus Christ to give us strength, because the only strength we can have is coming from Him, to give us always hope, to maintain us in our faith, because we are actually so weak as human beings, but with Jesus Lord our Christ we can be the strongest of men, and we therefore pray for God, give us guidance in the name of Jesus Christ our Lord, and give us strength to endure and continue fighting for peace, liberty and democracy and justice in our country and world. Thank you. Amen. Estamos passando por momento We are passing through a moment que não é muito fácil, that is not easy at all. Mas devemos observar But we have to observe que é uma luta espiritual. that is a spiritual fight. É uma luta do bem contra o mal. It's a fight between evil and good. E nunca foi diferente a perseguição daqueles que seguem a Deus. And it was never different in the history of the world. Those who follow God are persecuted. O simples fato The fact de fazer o ID e levar as boas novas, o inferno treme. only when we go and we spread good news, hell breaks loose. Aqui é o centro do poder, é aqui, daqui dessa casa, Here is the center of power. From these houses, desse estado chamado Brasília, que saem as leis. from this house of Congress is where we pass bills. Temos militares We have military que acreditam em Deus, that believe in God, que respeitam a pátria, that respect our country, que defende a família that defend family, e luta pela liberdade. and that fight for freedom. Princípio cristão. A Christian principle. Por isso somos perseguidos. And that is why we are persecuted. Não vamos desistir We are not going to give up de levar as boas novas, to bring the good news, porque foi para isso because it was for that que Deus nos colocou aqui. that God put us here. Aqui está a família do Clezão. Here's the family of Clezão. Sabemos que
não tem como trazer ele em volta We know that we cannot have him back em matéria, in physical body. mas o espírito, But his spirit, o amor por Deus, his soul, his love for God, o exemplo de pai, his example as a father, o exemplo de servo de Deus, example as a servant of God, o amor pela pátria, his love for the country, fez ele pagar esse preço. made his pay this price. Mas não foi em vão, But it was not in vain. porque ele morreu com Cristo. It was not for nothing because he died with Christ. Agora ele está no céu. Now he's in heaven. Temos que dar continuidade. We have to give continuity O trabalho de Crezão, to the work of Clezon, o trabalho do Charles, to what Charlie did, que perderam a vida who lost their lives anunciando as boas novas. announcing the good news. E quem disse que seria fácil? And who said it would be easy? Quando a gente olha para a Escritura, When we look at the scriptures, todos que pregaram as boas novas foram perseguidos. everybody that brought good news were persecuted. E a gente vê a situação da casa de Jair Messias Bolsonaro. And we see now the situation around the house of Mr. Bolsonaro. A troco de quê? Proibir culto naquela casa. Why would they forbid to make services in his house? Então, quando olhar o ministro Alexandre de Moraes, So when we look at Justice Alexandre de Moraes, devemos observar we should observe que no corpo de uma pessoa that in the body of a person está o bem there is the good ou está o mal. or there is the evil. E pela perseguição And for the persecution que ele está fazendo com quem acredita em Deus, that he's doing against those who believe in God, já sabemos de que lado ele está. we know already in which side is he on. E aqui em Brasília And here in Brasilia, tem muitas entidades. there's many entities. E para vencer essa batalha, And to win this battle, só jejum e oração. only with fasting and praying. Então, pedir a todos vocês, So I ask all of you, quando orar, when you pray, colocar a família put your family de Crezão, of Clezon, put the family of Clezon, a família do Charlie, the family of Charlie, que falou que vai dar continuidade, assim como vi a família do Crezão dando continuidade, who will give continuity to his work as the family of Clezon is doing as well, e a perseguição, and the persecution, que não só a família do Bolsonaro, that not only the family of Bolsonaro, não só o pessoal do 8 de janeiro, not only those from January 8th, como todos aqueles but also every one of those que defende a anistia geral nessa casa. who defend total amnesty in these houses of Congress. O que nós parlamentares What we, members of Congress, podemos falar para vocês, can tell you now, eles podem nos perseguir, they can persecute us, ameaçar prender, they can threaten to put us in jail, prender, they can even jail us, arrest us, facilitar para tirar nossas vidas, they can try to take our lives, mas eles têm que saber but they must know que seguimos um Deus vivo. that we are always with the God alive. E por isso, And this is why não vamos desistir. we will not give up. Muito obrigado. Thank you so much. Deus é do Senhor, impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverência e muito amor. Trem é obra santa, nem Satã e o mundo inteiro pode apagar esse dor. Ninguém detém, é obra santa, essa causa é do Senhor. You around the world, Os parlamentares da América congressmen in America, que têm tido um relacionamento com Eduardo Bolsonaro, who have had a relationship with Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo Paulo Figueiredo, e tantos outros que estão aí, o Constantino, and many others who are there, Constantino, o Alan dos Santos, Alan dos Santos, e brasileiros que estão espalhados
And Brazilian who are spread na Argentina, in Argentina, na Itália, Italy, vivendo miseravelmente living miserably em cárceres, in prisons, prisões, arrested, e muitos passando fome, and many having famine, correndo da ditadura do Brasil. Escaping from the dictatorship in Brazil. E hoje existe uma entidade, And today there is an entity, luta espiritual no Brasil, a spiritual war in Brazil, no mundo, in the world, porque o comunismo, because communism, ele se sente Deus. it feels like itself O like Estado é Deus. The state is God. O partido é Deus. Party is God. Então Deus não existe. So God does not exist. É o partido que diz Party says se as pessoas devem viver ou morrer, if people have to se elas live or devem die, comer ou não if they comer, have to eat or not, se os filhos podem estudar ou não. if their children can study or not. O Estado comunista é Deus. Communist state is God. Os nossos filhos Our children não nos pertencem. don't pertain to Pertence us, a eles. pertain to them. Assim sendo, So serão criados como eles querem. they will be raised as the state wants. Abandona a liberdade They abandon freedom e instala a libertinagem. and they install freedom to do whatever they want. E nós temos jovens, adolescentes, And we have youngsters perdidos, who are completely perderam o lost, amor de pai e de mãe, who lost the love of father and mother. trocaram por ideologias. They exchange that for ideologies. Vocês do mundo inteiro, Those around the world. há uma passagem na Bíblia There's a passage in the Bible que é o próprio momento that is the moment das universidades of the universities right ao redor do mundo, around the world, na América, in the Americas, no Brasil. in Brazil. Assim diz o texto. This is what the text says. Cuidado Beware, para que ninguém so that nobody vos venha a enredar, come to trap you, apanhar na rede. to trap you in a net. O peixe, The fish, ele só cai na rede the fish only falls in the net porque não enxerga a malha. because he doesn't see the net. E a Bíblia diz: cuidado And the Bible says, beware, para que ninguém vos venha enredar so that nobody can put you in this net com vãs filosofias with vain philosophies e vãs and doutrinas. vain doctrines. Os nossos jovens, Our youngsters, 16 anos, 16 years 18 old, anos, 18 years old, 20 anos, 20 years estão of age, perdidos. they're all lost. Eles foram enredados. They have been put in this net, Embora even though tenham sido criados em casa, they have been raised na at cultura home judaico-cristã, in the Judeo-Christian culture. professor qualquer, A professor, whatever he is, ideológico, ideological, filosófico, philosophical, ateu, atheist, tem destruído he has been a nossa juventude. destroying they have been destroying our youth. Aos parlamentares do mundo inteiro. And to the congressmen around the world, Se você é um deputado aí no seu if país, you're a congressman in your country, senador, a senator, saiba be sure que Deus te colocou aí that God put you there para cumprir uma missão to conclude a mission em favor da família. in favor of the family. Nós aqui representamos We here represent uma multidão. a multitude of people. Cada aqui representa estado Each one of us represents a state com milhares de votos. with thousands of votes. E muitos que estão aqui And many of those who are here são vítimas are victims da ditadura. of the dictatorship. A América sabe The United States da knows farsa do dia 8, the 8 January farce, da farsa das eleições the farce of the elections ocorridas no Brasil. that happened in Brazil. E certamente And certainly, nossa oração aqui our prayer here é que Deus is use that God can use instrumentos instruments para nos socorrer. to help us, to rescue us. Paulo dia recebeu uma carta St. Paul once received a de letter uma igreja from a church na Macedônia in Macedonia, e eles diziam: and they said, passa a Macedônia e ajuda-nos. come to Macedonia and help us. Por isso, América, This is why atravesse a Macedônia and this is why America, E nos please ajude. go through Macedonia and come help us e nos ajude. and help Glória a us. Deus.
Nós glorificamos a Deus no Brasil. We glorify God in Brazil. Nós somos um país que amamos We Israel. are a country that loves Israel. Eu tenho o costume de dizer que a América, I'm used to say that America, Deus levantou that God raised America como uma babá like a nanny de Israel. of Israel. Cuide de Israel. Be careful of Israel. Take care of Israel. Ninguém pode tocar Israel. Nobody should touch Israel. Que a América se levanta. And America go and raises itself against the enemies of Israel. Cuide de nós. Also, take care of us Da mesma forma. in the same way. Porque a terra Because que earth, mana leite e mel where there is milk and honey, é o Brasil. is Brazil. Nós sustentaremos o mundo We are going to sustain the world com as nossas terras agricultáveis. with our agricultural lands. E o avivamento do mundo And the revival of the world sairá do Brasil. will come out from Brazil. Antes da irmã Hilda orar, nós vamos ouvir o deputado. Before Irma Hilda, Sister Hilda will pray, we're going E o to Estado? hear the deputy from Maranhão, Alan Garcês. Meu nome é Alan Garcês. My name is Alan Garcês. Sou do Brasil, I'm from Brazil, coração do mundo, heart of the world, pátria do Evangelho. country of the gospel. Pertence a um estado mais pobre desse I'm país, from the poorest state in our o country, estado do Maranhão. the state of Maranhão. O primeiro estado The first state a ser governado to be governed por um governo comunista do PCdoB. by a communist government of the Communist Party. No meu estado, In my state, Flávio Dino governou Flávio Dino governed e disseminou a miséria no and estado. disseminated the misery. Ele fez uma promessa de combater a miséria, He did a promise that he would combat misery, mas quando ele saiu, but when he left, ele aumentou em 400.000 famílias the poor were 400,000 families more na miséria. living in misery. Eu sou testemunha. Sorry, you okay? Testemunha I'm a witness da miséria of the misery do meu estado. of my state. E eu digo para todos vocês, brasileiros, And I tell each one of you Brazilians, nós tivemos essa péssima experiência no meu estado. we had this very bad experience E o que in eles my estão state. fazendo hoje no And- nosso And país what they do now in our country é disseminar is to disseminate, o comunismo. to spread communism. Nós não podemos permitir, We cannot let, e Deus vai abençoar, and God will bless, que a nossa nação that our nation jamais se torne um país comunista. never become a communist country. Senhor Deus, God, sara a nossa nação. please heal our nation. Sara o nosso país, Heal Senhor. our country, sir, God. Cuida das nossas famílias. Take care of our families. Preserva, Pai, a nossa liberdade. Preserve our freedom. Introduz no coração das famílias Put in the families' hearts o amor, meu Deus, the love, please, O Lord, que nós estamos carentes. because we need that. Mostra-nos o caminho Show us the way para seguirmos na sua seara, Senhor. to follow your way. Abençoa a nossa nação. Please bless our country. Amém. Amen. Dado um golpe e tivesse ido embora. Nós temos que agradecer aqui a Deus por estar aqui. Tive a notícia que o presidente, nosso eterno presidente, voltou hoje para o hospital. Mas Deus está com ele, Deus não dá a vida dele. Jamais ele vai partir para a eternidade sem cumprir a missão que Deus chamou ele. Que nós temos certeza. E eu fico pensando, senador, os deputados estão aqui, se Deus não levanta eles, não levanta vocês, que seria de nós? Quando nós acordássemos, nós estávamos no mesmo dia da Venezuela. Nós, por exemplo, estávamos no mesmo dia da Venezuela e dos outros países comunistas. Mas Deus levantou Jair Messias Bolsonaro e esses homens, companheiros deles, guerreiros, mulheres também, que nem a Damari e outras,
Deus se levantou para brigar com o inimigo, para guerrear. E nós não podemos abrir mão da nossa vitória. Às vezes, eu tenho que dizer para as pessoas que a gente tem que rejeitar os pensamentos negativos. Uma pessoa me ligou ontem, uma irmã, que já estava pensando que de lá Bolsonaro ia preso. Falei, irmã, repreende, porque o inimigo trabalha no nosso pensamento. E às vezes fala para mim, eu vou confirmar. Fala com o irmão vai confirmar para mim. Não, nós vamos dizer que não. Ele não vai preso, porque a missão com ele no Brasil não acabou. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento e dizer que a vitória é nossa. A vitória do povo de Deus, a vitória do Brasil. Louvado seja Deus. Engrandecido e glorificado é o nome do Senhor. Te louvamos por essa rica oportunidade de estar aqui, Senhor. Por tudo que temos ouvido aqui neste lugar, Senhor. Por essa reunião. Senhor, tem pessoas aqui de Brasília, mas também de outros estados do Brasil, que também são guerreiros também. São pessoas que estão no mesmo espírito. Louvado seja Deus. E nós estamos aqui, em campo de batalha. Louvado seja Deus. E essa guerra, Jesus é o general. Ele é o Senhor desta guerra. Ele é o provedor da nossa liberdade. Ele é mesmo o provedor da vida do Bolsonaro, da saúde dele, da cura dele e da posição que ele vai tomar novamente naquela cadeira. Nós profetizamos, não é no nosso próprio nome, aleluia. Nós profetizamos, é no nome de Jesus. E esses homens, essas mulheres que o Senhor levantou, parece uma guerra tão grande. Louvado seja Deus. Mas a nossa vitória está chegando. Vamos profetizar crendo que a nossa vitória está chegando. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Jamais eu pensava que eu estava no meio da política, no meio dos políticos. E nós precisamos de pastores, irmãos. Ontem a gente estava ali, domingo, e eu dizendo que ele não foi um pastor lá apoiando o presidente. Estamos aqui, nós estamos contigo. Mas existe um povo, ainda que estão de pé. Amém. Louvado seja Deus. Às vezes, nós pensamos que somos poucos, mas somos muito, porque tem um exército celestial conosco para lutar a favor dessa causa. A favor do Jair Messias Bolsonaro, de todos aqueles que estão ao lado dele. Amém? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. A comunhão bendita do Pai Eterno e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. You around the world. Os parlamentares da América. Congressmen in America. Que tem tido um relacionamento com Eduardo Bolsonaro. Who have had a relationship with Eduardo Bolsonaro. Paulo Figueiredo. E tantos outros que estão aí, o Constantino. And many others who are there, Constantino. O Alan dos Santos. E brasileiros que estão espalhados. And Brazilian who are spread. Na Argentina. In Argentina. Na Itália. Italy. Vivendo miseravelmente. Living miserably. Em cárceres. In prisons. Prisões. Arrested. E muitos passando fome. And many having famine. Correndo da ditadura do Brasil. Escaping from the dictatorship in Brazil. E hoje existe uma entidade. And today there is an entity. Luta espiritual no Brasil. A spiritual war in Brazil. No mundo. In the world. Porque o comunismo. Because communism. Ele se sente Deus. It feels like itself like o Estado é Deus. The state is God. O partido é Deus. Party is God. Então Deus não existe. So God does not exist. É o partido que diz. Party says. Se as pessoas devem viver ou morrer. If people have to se elas devem comer ou não comer. They have to eat or not. Se os filhos podem estudar ou não. If their children can study or not. O Estado comunista é Deus. Communist state is God. Os nossos filhos Our children não nos pertencem. Don't pertain pertence a eles. Pertain to them. Assim sendo, serão criados como eles querem. They will be raised as the state wants. Abandona a liberdade. They abandon freedom.
e instala a libertinagem. And they installed freedom to do whatever they want. E nós temos jovens, adolescentes, And we have youngsters perdidos, who are completely perderam o lost, amor de pai e de mãe, who lost the love of father and mother. trocaram por ideologias. They exchanged that for ideologies. Vocês do mundo inteiro, Those around the world. há uma passagem na Bíblia There's a passage in the Bible que é o próprio momento that is the moment das universidades of the universities right ao redor do mundo, around the world, na América, in the Americas, no Brasil. in Brazil. Assim diz o texto. This is what the text says. Cuidado Beware, para que ninguém so that nobody vos venha a enredar, come to trap you, apanhar na rede. to trap you in a net. O peixe, The fish, ele só cai na rede the fish only falls in the net porque não enxerga a malha. because he doesn't see the net. E a Bíblia diz: cuidado And the Bible says, beware, para que ninguém vos venha enredar so that nobody can put you in this net com vãs filosofias with vain philosophies e vãs and doutrinas. vain doctrines. Os nossos jovens, Our youngsters, 16 anos, 16 years 18 old, anos, 18 years old, 20 anos, 20 years estão of age, perdidos. they're all lost. Eles foram enredados. They have been put in this net, Embora even though tenham sido criados em casa, they have been raised na at cultura home judaico-cristã, in the Judeo-Christian culture. professor qualquer, A professor, whatever he is, ideológico, ideological, filosófico, philosophical, ateu, atheist, tem destruído he has been a nossa juventude. destroying they have been destroying our youth. Aos parlamentares do mundo inteiro, And to the congressmen around the world, se você é um deputado aí no seu if país, you're a congressman in your country, senador, a senator, saiba be sure que Deus te colocou aí that God put you there para cumprir uma missão to conclude a mission em favor da família. in favor of the family. Nós aqui representamos We here represent uma multidão. a multitude of people. Cada aqui representa estado Each one of us represents a state com milhares de votos. with thousands of votes. E muitos que estão aqui And many of those who are here são vítimas are victims da ditadura. of the dictatorship. A América sabe The United States da knows farsa do dia 8, the 8 January farce, da farsa das eleições the farce of the elections ocorridas no Brasil. that happened in Brazil. E certamente And certainly, nossa oração aqui our prayer here é que Deus is use that God can use instrumentos instruments para nos socorrer. to help us, to rescue us. Paulo dia recebeu uma carta St. Paul once received a de letter uma igreja from a church na Macedônia in Macedonia, e eles diziam: and they said, passa a Macedônia e ajuda-nos. come to Macedonia and help us. Por isso, América, This is why atravesse a Macedônia and this is why America, e nos please ajude. go through Macedonia and come help us. E nos ajude. And help Glória a us. Deus. Nós glorificamos a Deus no Brasil. We glorify God in Brazil. Nós somos um país que amamos We Israel. are a country that loves Israel. Eu tenho o costume de dizer que a América, I'm used to say that America, Deus levantou that God raised America como uma babá like a nanny de Israel. of Israel. Cuide de Israel. Be careful of Israel. Take care of Israel. Ninguém pode tocar Israel. Nobody should touch Israel. Que a América se levanta. And America go and raises itself against the enemies of Israel. Cuide de nós. Also, take care of us Da mesma forma. in the same way. Porque a terra Because que earth, mana leite e mel where there is milk and honey, é o Brasil. is Brazil. Nós sustentaremos o mundo We are going to sustain the world com as nossas terras agricultáveis. with our agricultural lands, E o avivamento do mundo and the revival of the world sairá do Brasil. will come out of Brazil.